Então, como eu vinha dizendo, antes de começar a falar sobre a radiciação de números complexos em si, vamos fazer um exemplo que ilustra para a gente como que às vezes é importante você conhecer e saber transitar entre as diferentes maneiras da gente representar um número complexo. Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Obtenha o resultado para essa operação de números complexos aqui. Um mais i raiz de 3 sobre 1 menos i raiz de 3 elevado a 10. Bom, percebam que efetuar uma expansão binomial de uma potência 10 não é um negócio difícil, mas é chato, porque você vai ter um termo elevado a 10, um termo elevado a 9, um termo elevado a oitava, a sétima, e você vai ter que calcular os coeficientes para cada um desses termos aqui, certo? Por outro lado, para o caso de números complexos, essa expressão ela pode ser extremamente simplificada. Dá para simplificar demais essa expressão aqui. De que maneira? Antes de querer fazer a expansão de 1 mais i raiz de 3 elevado a 10, vale a pena a gente tentar escrever esses dois números complexos na forma polar. Então, eu vou escrever numerador e denominador na forma polar. O denominador nem precisava, não, a bem da verdade. Tem até uma outra maneira pela qual o denominador poderia ser tratado, eu posso mostrar na sequência. Mas, para a gente pegar traquejo com a coisa, vamos escrever os dois na forma polar. Então, eu tenho um número complexo Z1, que é igual a 1 mais i vezes raiz de 3. Tenho um número complexo Z2, que é igual a 1 menos i raiz de 3. Do que a gente viu na segunda-feira, então, o Z2 ele é o complexo conjugado do Z1. Reparem que é o mesmo número complexo, a menos da parte imaginária, né? A parte imaginária trocou o sinal. Então, o Z2 ele é igual ao Z1 barra. Tá certo? Então, vejam só. Se eu vou escrever esses dois caras na forma polar, eu preciso conhecer qual é o ângulo que eles fazem com o eixo horizontal e eu preciso saber qual é o módulo desses dois números complexos. Então, primeiro eu vou calcular o módulo de Z1. O módulo de Z1 vai ser dado pelo Teorema de Pitágoras. É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Raiz racha fora. A gente vai ter, então, 1 mais 3, que é 4. Raiz de 4 vai dar 2. A mesma coisa você vai ter para o módulo de Z2. Você vai ter 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 elevado ao quadrado. O negativo racha fora, a raiz quadrada vai rachar fora com o 2. De novo, você vai ter um número complexo também de módulo 2. Tá certo? Vou chamar isso aqui de I. E é essa razão elevada a 10 que eu quero encontrar. Bem, do ponto de vista geométrico, a gente tem uma coisa que é mais ou menos como essa aqui. Você tem um primeiro número complexo, que tem uma parte imaginária que vale raiz de 3,
e uma parte real que vale 1. E aí você vai ter um módulo que mede 2 unidades apontando da origem até esse pontinho aqui. Isso aqui, então, é o módulo do meu número complexo Z1, que eu estou chamando de ρ1. O segundo é meio que o espelho do primeiro, pelo menos em relação ao eixo imaginário, ao eixo real, melhor dizendo. A gente vai ter parte real igual a 1, a parte imaginária negativa. E aí a gente vai ter esse ângulo aqui. Essa orientação, melhor dizendo. Aí aqui eu vou ter meu número complexo nesse ponto, e o módulo dele é o tamanho dessa flecha de tamanho ρ2. Os dois valem 2 unidades. Como é que você vai medir o ângulo para poder descrever o seu complexo na forma polar? Ué, você vai ter o primeiro número complexo fazendo um ângulo θ1 em relação ao eixo real, e você vai ter um segundo ângulo que vem do eixo real até seu número complexo, que é esse ângulo θ2. Esse é o ângulo que seu complexo, de fato, faz com o eixo real. É do eixo real até bater no vetor, medido no sentido anti-horário. Só que não dá para medir o θ2 diretamente, porque esse ângulo aqui ele está fora do triângulo retângulo que descreve o número complexo Z2. Então, na verdade, eu vou apelar para um número complexo, alfa, que é interno a esse triângulo retângulo, mas de tal forma que o alfa se relaciona com o θ2. O alfa somado com o θ2, ele vai me dar 360 graus. Então, eu vou obter o alfa e, posteriormente, eu vou obter o θ2. O θ2 vai ser obtido, então, de forma indireta, não de dentro do seu triângulo retângulo. Ora, quem é o seu Z1? Ele tem uma parte real A1 mais I vezes uma parte imaginária B1, que vale 1 mais I raiz de 3. O A, então, é um cateto adjacente a esse ângulo θ1. O A1 é a projeção do seu número complexo no eixo real. Isso aqui vai ser o A1. Se eu tomar, então, o cosseno de θ1, isso aqui vai ser igual a A1 dividido por ρ1. O A1 mede 1 unidade, o ρ1 mede 2 unidades, então θ1 é igual ao arco cujo cosseno é meio, que é 60 graus ou π sobre 3. Π sobre 3 radianos. Ora, para o Z2 você procede da mesma forma. O Z2 ele vai ser igual a A2 mais IB2. Isso aqui vai ser igual a 1 menos I raiz de 3. E aí, se você for tomar o cosseno de alfa, que é o ângulo interno àquele seu triângulo retângulo, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente a alfa, que, de novo, mede 1 unidade, dividido por 2. Agora, reparem o seguinte. Se você faz essa conta, você vai ter a impressão que o alfa vai também dar 60 graus. E ele não dá 60 graus. Ele dá, na verdade, 300 graus ou menos 60 graus. Porque se você fizer a medição do eixo para o número complexo, você está fazendo uma medição no sentido horário, que tem uma orientação contrária à convencional, que é feita no sentido anti-horário. Então, nesse caso, vale a pena calcular o seno de alfa. Seno de alfa é menos raiz de 3, que você tem que levar em conta aquele sinal, dividido por 2. Então, se você calcular o alfa, ele vai ser o arco cujo seno
é menos raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui dá menos 60 graus. Porém, menos 60 graus medido no sentido horário. Ou, medido no sentido anti-horário, 2π menos π sobre 3, que vai dar 5π dividido por 6 radianos. Aliás, isso aqui eu acho que vai dar até mais, né? Não, tá certo. 5/6 de π mesmo. Tá certo isso? Ô, Edson, acho que é dividido por 3, não é não? É por 3, tá certo. Misturei as bolas aqui. Então, 5/3 de π radiano. O ideal seria trabalhar com esse aqui. Porque esse aqui também está medido no sentido anti-horário. Eu até calculei apenas o cosseno para o caso do primeiro número complexo, mas porque o dele já foi direto. Se você for fazer o cálculo do seno de θ2, de θ1, perdão, vai dar raiz de 3 sobre 2. E aí você, de novo, vai concluir que o θ1 tem que ser igual a π sobre 3 radianos. Então, o Z1 que vale 1 mais I raiz de 3, ele poderia ser expresso como ρ1, que multiplica cosseno de θ1 mais ρ2 vezes... Aliás, perdão. Mais I vezes o seno de θ1. Porque ρ cosseno de 1 vai dar o A1, que é igual a 1, e ρ1 seno de θ1 me dá o outro cateto, né, que é igual a raiz de 3. Certo? O módulo vale 2 unidades. Aí aqui a gente fica com cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3. Isso aqui é meu número complexo Z1 na forma polar. E o Z2? De maneira imediata, você vai ter 2 vezes o cosseno do argumento do Z1, que é 5π sobre 3, o ângulo que ele faz com o eixo x positivo, mais I vezes o seno de 5π dividido por 3. Aí o seu Z1 dividido por Z2 elevado a 10 seria igual a quanto? 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o cosseno de 5π sobre 3 mais I vezes o seno de 5π sobre 3. Muito honestamente, da maneira como o cálculo foi feito até agora, parece que eu apenas troquei cebolas. Eu deixei de expressar isso aqui como 1 mais I raiz de 3 e 1 menos I raiz de 3, por essa expressão que me parece ser bem mais complicada. Mas não é. Porque, na verdade, a gente também não pode se esquecer do seguinte. Você pode colocar a forma polar na forma de uma exponencial complexa, através da chamada fórmula de Euler. Então, a gente tem que o cosseno de um certo ângulo beta mais ou menos o seno de um certo ângulo beta, vezes a unidade imaginária, a gente viu na aula de segunda-feira que isso aqui é igual a exponencial de mais ou menos I vezes beta.
Então, a gente pode tranquilamente trocar essa combinação de cossenos e senos, tanto no numerador quanto no denominador, por uma única exponencial. Daí a vantagem de migrar para a forma polar. É que a forma polar lhe permite ir diretamente para a forma de uma exponencial complexa. Então, Z1 dividido por Z2 elevado a 10 vai ser igual a quê? 2 vezes a exponencial de Iπ sobre 3, dividido por 2 vezes a exponencial de I vezes 5π, dividido por 3, elevado a 10. Você mete o pé no 2, 2 é eliminado com 2, e aqui você pode proceder como usual. Você vai fazer uma divisão de potências de mesma base. Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, isso vai dar exponencial de I, que multiplica π sobre 3 menos 5π sobre 3. Tudo isso elevado a 10. O denominador é o mesmo, π menos 5π dá menos 4π. Então, a gente vai ficar com Z1 por Z2 elevado a 10 igual a exponencial de menos I vezes 4π dividido por 3 elevado a 10. E isso me dá o quê? Uma exponencial complexa, ela poderia ser expressa da seguinte maneira. Isso aqui seria igual a exponencial de menos I vezes 40π dividido por 3. Que é igual a cosseno de 40π dividido por 3, mais, melhor, menos, porque o sinal da exponencial complexa é negativo, I vezes o seno de 40π dividido por 3. Aqui eu explorei o fato de que eu estou fazendo uma potência de potência, né? Conservei a base e eu multipliquei os expoentes entre si, tá certo? Isso aí, então, é que é o resultado da operação de Z1 por Z2 elevado a 10, tá certo? Poderia também ter procedido de uma outra maneira, que é a seguinte. Z1 por Z2 elevado a 10 seria igual a, já escrevendo os dois números complexos na forma polar, eu teria 2 vezes o cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3 elevado a 10. O 2 multiplica os dois termos, né? Dividido por 2, aí esse 2 já pode ser eliminado com esse 2. Aí aqui vem cosseno de 5π dividido por 3, mais I vezes o seno de 5π dividido por 3. Só que a gente sabe que dois números complexos, um número complexo elevado a uma potência, ele pode ser escrito na forma polar da seguinte maneira. Quando eu faço z elevado a n, na forma polar a gente viu na segunda-feira que isso é igual a ρ elevado a n, aliás, isso é ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ, ou seja, pega o número z e escreve na forma polar elevado a n. Isso aqui é igual a ρ elevado a n vezes cosseno de n vezes θ mais i vezes o seno de n vezes θ. É um negócio milagroso, porque o n pode ser 1 milhão, e aí eu teria uma pancada de termos, mas a potência complexa se resume só a isso no final das contas. Basta você multiplicar o argumento do ângulo original do complexo por n, tanto na parte em cosseno quanto na parte em seno. E aí, com isso, eu faria
Z1 por Z2 elevado a 10, isso aqui seria equivalente aqui. Os módulos já foram eliminados porque são iguais. Aí isso aqui daria cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3 elevado a 10. Isso dá 10π sobre 3 mais I vezes o seno de 10π sobre 3. No denominador, como é que você escreve a potência? Cosseno de 50π sobre 3. Então, você só multiplicou o ângulo original por 10, mais I vezes o seno de 50π dividido por 3. E aí eu poderia escrever esses dois caras na forma de uma exponencial complexa. Cosseno de 10π sobre 3 mais I seno de 10π sobre 3 é a exponencial de I vezes 10π sobre 3. E embaixo também dá uma exponencial, mas dá a exponencial de I vezes 50π dividido por 3. E a gente tem o mesmo resultado de antes. Dá a exponencial de menos I, 40π dividido por 3. Conservei a base e subtraí os expoentes. E tem até uma terceira maneira de se trabalhar o problema, que nos exigiria voltar lá atrás, que é a seguinte. Você tinha a operação 1 mais I raiz de 3 sobre 1 menos I raiz de 3, elevado a 10. Em outras palavras, primeiro você precisaria efetuar essa divisão, daí pegar o resultado e elevar a 10ª potência. É uma possibilidade de se fazer essa conta. Só para recordar, como que a gente implementa a divisão de dois números complexos? A gente procede da seguinte maneira. Você toma a fração de números complexos original e você multiplica e divide essa fração por 1. Mas esse 1 não pode ser escrito de maneira qualquer. Você tem que multiplicar e dividir pelo complexo conjugado do denominador. Então, o teu denominador, ele era 1 menos I raiz de 3. O complexo conjugado dá 1 mais I raiz de 3. A vantagem disso é a seguinte. Você se livra de um número complexo no denominador, com duas parcelas. Aqui nem vale a pena fazer a simplificação. Porque se você simplificar por esse exemplo, né? Nesse exemplo não vale a pena fazer a simplificação, porque se você cancelar esse cara com esse, você vai voltar na operação original. Então, o ideal realmente é você proceder a essa operação. Aí isso aqui vai dar 1 mais I raiz de 3 elevado ao quadrado, dividido por 1 menos I raiz de 3 vezes 1 mais I raiz de 3. Mas quando você multiplica o número complexo Z2 pelo seu complexo conjugado, pela aula de segunda-feira, isso é um módulo de Z2 elevado ao quadrado. Isso é o Rho2 elevado ao quadrado. Porque vai dar parte real vezes parte real, parte imaginária vezes parte imaginária. 1 mais 3 vai dar 4. É isso que vai resultar essa segunda operação. Então, você fica com 1 mais I raiz de 3 sobre 4, tudo isso elevado a 10. E aí, se você migrar para a forma polar, antes de migrar para a forma polar, vale a pena fazer a seguinte operação. Isso aqui vai me dar 1 mais I raiz de 3. E aqui eu tenho uma potência de uma potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Aqui vai dar 20. Dividido por 4 elevado a 10. Agora você pega o numerador e ao invés de você elevá-lo a 20, que veja, se elevar a 10 já não é brinquedo,
Imagina pegar um binômio e elevá-lo a 20. Não é assim que você vai resolver um problema como esse. Você pode fazer? Pode, mas vai dar um trabalho desgraçado. Então, o ideal, de novo, é migrar para a forma polar. Eu já escrevi o 1 mais i raiz de 3 na forma polar. Eu calculei o módulo dele, que é 2, e ele tem um argumento que vale π sobre 3 radianos. Então, isso aqui dá 2 cosseno de π sobre 3, mais i vezes o seno de π sobre 3. Elevado a 20. E aqui esse 2 multiplica o cosseno e multiplica o seno também. Tudo isso dividido por 4 elevado a 10, que é 2 ao quadrado, que é o 4, elevado a 10. Aqui eu vou ter 2 elevado a 20. No denominador eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 10, que de novo é 2 elevado a 20. Então, esse cara vai rachar fora com esse. Aí vai sobrar cosseno de 20π sobre 3, mais i vezes o seno de 20π sobre 3. Que aparentemente é até um resultado diferente do que a gente tinha calculado antes. Antes estava dando cosseno de 40π sobre 3. Mas na verdade não, é o mesmo resultado. Está diferindo por um número inteiro par. É como se você tivesse dado uma volta completa na circunferência, no plano complexo, e voltado para o mesmo ponto. Tá certo? Isso aqui é exponencial de i 20π dividido por 3, que equivale ao exponencial de i 40π dividido por 3. Essa seria uma outra maneira pela qual esse problema poderia ter sido implementado. Ok? Então, em problemas onde vocês forem provocados a fazer uma expansão de um número complexo, e em especial se a potência for muito, muito grande, sai fora de fazer a expansão usual, pegar a parte real mais a parte imaginária e criar um polinômio enorme. Não vale a pena fazer isso. O ideal é você migrar para a forma polar e explorar as propriedades da potenciação na forma polar, que tornam o cálculo bem mais simples. Ok? Alguma dúvida nas 3 maneiras pelas quais eu apresentei esse exemplo? Ô Edson, Pois não. eu só queria perguntar uma coisa que você falou na aula passada, não sei se eu ouvi errado, mas aquela potenciação na forma de cosseno mais e seno, você tinha dito que o n, pelo menos eu ouvi você dizendo que o n tinha que ser inteiro? Como é que é? Na aula passada, sabe a forma que você falou de um número complexo elevado a n, Sim. aí vira um cosseno de um nx, uma coisa assim, sabe? Sim. N teta, né? Sim. Você tinha dito que o n tinha que ser inteiro? Disse. Por que não tem que ser inteiro? Porque agora a gente vai entrar na radiciação e você vai entender o porquê. Beleza. Porque se o n for fracionário, digamos que você tenha um número complexo z, Kevin, elevado a 5 quartos, que obviamente não é inteiro. Z elevado a 5 quartos equivale a z elevado à quinta elevado a 1 quarto. O problema não é o z elevado à quinta, porque o 5 é um número inteiro. Então, o z elevado à quinta para qualquer número complexo vai te dar o mesmo resultado usual. Mas o problema é o 1 quarto, essa raiz quarta, porque isso aqui vai equivaler, então, a raiz quarta de z elevado à quinta. E aí a gente vai perceber que o resultado, Kevin, vamos dizer assim, é quase igual. Mas do ponto de vista geométrico vai ter uma diferença. Porque você não vai gerar, no cálculo da raiz quadrada, apenas um número complexo na radiciação. Você vai gerar mais de um número complexo.
Se é uma raiz quadrada, você vai ter que gerar 2 números complexos. Se é uma raiz cúbica, você vai ter que gerar 3 números complexos. Uma raiz quarta vai gerar 4 números complexos. Na potenciação usual, isso não acontece. Elevou uma potência inteira, gera um número complexo só. Mas se a potência for fracionária, tem algum tipo de raiz embutida no meio. Essa é a diferença essencial que a gente vai começar a discutir agora. Entendi. Ok? Mas, então, existe algum problema se não pudesse ser escrito com um número fracionário? O π, por exemplo? Como assim? Elevado a π. Elevar um número que não pode ser escrito em forma de fração. Não, na verdade, não. Não tem problema, não. Então, ele poderia ser irracional. O que você não vai poder ter é uma fração, que a fração vai te levar a uma raiz, e aí o cálculo da raiz é ligeiramente diferente. Mas, em princípio, o n pode ser irracional, sim, não tem nenhuma restrição, não. Realmente, o n poderia ser irracional, não é exatamente obrigatório que ele seja inteiro, não. Mas quando ele é escrito na forma de uma fração, aí você tem que tomar cuidado, que o cálculo muda um pouquinho. Beleza. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a tratar a respeito da radiciação de números complexos. Então, vamos imaginar que eu tenho um certo número complexo Z escrito na forma polar. Vamos colocar já na forma polar de cara. Então, na forma algébrica seria um A mais I vezes B, mas para a gente pensar em termos de uma potenciação ou de uma radiciação, esse exemplo anterior ilustra que pode ser vantajoso trabalhar com a forma polar. Então, isso aqui me daria um módulo ρ multiplicado por cosseno de θ mais I vezes o seno de θ, em que esse ρ vem do teorema de Pitágoras e a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Parte real ao quadrado mais parte imaginária elevada ao quadrado. Digamos que eu queira calcular uma raiz desse número complexo. Não necessariamente uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, quinta, uma raiz de ordem 7, enfim. Então, eu quero calcular uma raiz de ordem n desse meu número complexo Z. Então, eu tenho um número complexo W, tá certo? Que é a raiz enésima de Z. E uma raiz, na verdade, nada mais é do que um símbolo para uma potência fracionária. Então, a raiz enésima de Z é um símbolo, na verdade, para Z elevado a 1 sobre n. Eu não sei que resultado isso vai dar, mas eu espero que esse ômega aqui seja um outro número complexo. E aí, essa raiz escrita na forma polar, ela vai ter um certo módulo que eu vou chamar de S vezes o cosseno de um certo ângulo alfa mais I vezes o seno de alfa. Então, aqui eu estou escrevendo a raiz na forma polar. Ocorre o seguinte. Quem será o Z, o S? Em princípio, não sei. Quem será o alfa? Em princípio, também não sei. Agora, vejamos o seguinte. Se eu tomar o número complexo W, que é a raiz enésima de Z, e se eu elevá-lo a n, isso aqui vai me dar Z elevado a 1 sobre n elevado ao próprio n. A intenção disso é recuperar o Z. Então, o Z ele é igual a ômega
elevado a n. Vem da própria definição de raiz, né? Uma raiz de ordem n é um número que você eleva a uma certa potência n para poder obter o número que você deseja. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao número 3 te retorna 8. 2 elevado ao cubo dá 8. O raciocínio é o mesmo para números complexos. O conceito é exatamente o mesmo. Agora, vejam que, como eu não sou bobo, eu já saquei que as operações que lembram uma potenciação, elas parecem que funcionam melhor na forma polar. E é por isso que eu escrevi o número complexo W na forma polar. O meu Z, ele é igual a R vezes cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E isso é igual a quê? Quem é o W? Na forma polar, aliás, não é nem R não, né? É Rho. Na forma polar, ele dá S vezes cosseno de alfa mais I vezes o seno de alfa elevado a n. Ora, dá para você comparar esses dois resultados e aí você teria o seguinte: dois números complexos são iguais quando suas partes reais são iguais. Então, a parte ρ cosseno de θ tem que ser igual a S elevado a n vezes cosseno de n alfa. Porque na potenciação de complexos, né, você pode pegar o n e jogar esse n para dentro do cosseno e do seno. Para a parte imaginária, vale o mesmo. Rho vezes o seno de θ é igual ao módulo da raiz elevado a n vezes o seno de n alfa. Aparentemente, nenhuma novidade nisso. Mas é daqui que eu vou tentar extrair o módulo da minha raiz complexa e o argumento que ela tem. O módulo vai se relacionar com o módulo do complexo original. Então, eu vou poder dizer que S elevado a n é igual a ρ. Então, o módulo da minha raiz é o módulo do número complexo original elevado a 1 sobre n, ou é a raiz quadrada do número complexo original. Ótimo. Aí você compara as partes em cosseno e seno, e aí, de imediato, nós escrevemos o seguinte: os argumentos também têm que ser iguais. Então, n vezes alfa tem que ser igual a θ. O alfa, então, é o argumento do complexo original dividido por n. E aí, com isso, uma vez que o seu número complexo raiz é igual a S que multiplica cosseno de alfa mais I vezes o seno de alfa, a raiz seria igual a o S. É a raiz enésima do módulo original. Então, raiz enésima de ρ vezes o cosseno de alfa, que é θ sobre n, é o argumento do complexo original dividido pela raiz que você quer calcular, mais I vezes o seno de θ dividido por n. Tá bom, parece que a gente não fez nada. Nada diferente do que a gente fez na potenciação. Porque se o ômega era igual a z elevado a 1 sobre n, então daqui talvez eu já pudesse ter escrito, né, que isso aqui daria ρ elevado a n, cosseno de θ dividido por n, mais I vezes o seno de θ dividido por n. Afinal de contas, você pega
o módulo do número, o ângulo do número complexo, e a potenciação é feita dividindo o ângulo pela potência. Então, está errado o que nós estamos fazendo? Não, não está errado. Isso só está incompleto. Porque isso aqui não te dá todas as raízes que o seu número complexo possui. Você não vai ter todas as raízes. E esse é o principal problema. Então, o grande porém é que esta não é a única raiz enésima possível para Z. Esse é o X da questão. Por quê? Porque, de uma forma mais geral, a gente poderia dizer o seguinte. O cosseno de θ, ele não é igual ao cosseno de um ângulo θ mais 2π vezes k, em que esse k aqui é um certo número natural. Ou seja, se eu somo um número inteiro, natural, vamos começar com natural. Se eu somo 2π radianos em θ, eu mudo o valor do cosseno? Não. E se eu somar 4π? Também não. Nem 6π, nem 8π, enfim. Qualquer número natural que eu colocar aqui, que me faz andar 2π radianos, eu resgato o mesmo valor do cosseno. Então, da mesma maneira, eu tenho que o seno de θ tem a mesma propriedade. O seno de θ, ele equivale ao seno de θ mais 2π vezes k. Então, eu poderia dizer o seguinte. Como o θ é igual a n vezes alfa, você pode tirar quantas raízes necessárias você vai ter para o seu número complexo. O θ é igual a n vezes alfa, certo? Daqui eu poderia dizer o seguinte, que n vezes alfa vale o argumento original θ mais 2π vezes k. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte, a definição do ângulo relacionado ao argumento da sua raiz não é unívoca, em razão da periodicidade das funções cosseno e seno. Você vai ter mais de um valor. Então, você vai ter o alfa, os possíveis argumentos do seu número complexo raiz, como sendo θ mais 2πk dividido por n. Esses são os possíveis valores do alfa, do argumento do seu número complexo. Se você tem, então, o k igual a 0, então você vai ter o alfa igual a θ sobre n, que é o primeiro valor que a gente poderia pensar. Mas eu poderia ter também o k igual a 1. K igual a 1 vai me dar um alfa igual a θ mais 2π dividido por n. Posso ter k igual a 2, que vai ser alfa, que vai me dar um alfa igual θ mais 4π dividido por n. Posso ter o k igual a 3, que vai me dar alfa igual a θ mais 6π dividido por n. E assim por diante. Aí você vai ter um problema, que é o seguinte.
Será que eu posso atribuir qualquer valor para o K? Eu estou dizendo que o K é um número natural. Comecei com ele em 0. Fui para 1, 2, 3. Naturalmente, eu posso pensar que o N, que o K, perdão, pode valer 4, 5, 6, etc, etc, etc. Será que existe algum limite para o K? Quando você pensa no conjunto dos números reais, quando você vai calcular a raiz quadrada de 4, quais valores que você encontra? Mais ou menos 2. Mais ou menos 2. 2 valores. Raiz quadrada, 2 valores. Raiz cúbica, 3 valores. Elas até podem ser idênticas entre si, mas são 3 valores. Raiz quarta, 4 valores. Da maneira como nós estamos conduzindo a coisa, está parecendo que eu poderia ter para qualquer raiz infinitos valores. O que eu disse que o K é natural. Então aqui ele pode ir de 0 até infinito contando de 1 em 1. Por isso eu estou lançando a seguinte pergunta. Existe algum limite para K? Que limite é esse? Se é que existe, talvez não exista. Esse é o ponto que não é tão óbvio. Saber a hora, para quem nunca viu o assunto, né? Saber a hora em que você vai interromper o K. Porque o K, obviamente, não é infinito. Existe um limite para você calcular as raízes. Existe. Então, respondendo a essa pergunta, sim. Existe. K é sempre limitado. No seguinte intervalo. O zero tem que ser menor ou igual a K, tem que ser menor ou igual a ordem da raiz que você quer calcular, menos uma unidade. Aí agora eu vou lançar a seguinte provocação. Por que esse limite? Claro que você poderia responder, porque se eu não colocar um limite, eu vou ter infinitas raízes. E é uma boa resposta. Mas por que é esse limite? Por que o K está limitado na faixa entre 0 e n-1? Por que não n-87? Por que não n-4, n-10? Por que exatamente n-1? Para ter N soluções? É uma boa resposta também, mas ela não é a melhor resposta, não. É possível fazer uma prova mais rigorosa disso, um pouco mais rigorosa, mas eu vou apresentar um exemplo para vocês, para vocês entenderem o que vai acontecer. Olha só. Antes que eu apresente esse exemplo, pelo menos na estrutura do que eu apresentei aqui a respeito de como é que a raiz vai ser calculada. Deu para entender em linhas gerais? Então, de uma maneira geral, né, a gente tem o seguinte: a raiz quadrada de um número complexo, ela é igual ao módulo desse número elevado a 1 sobre n vezes o cosseno do argumento desse número complexo mais 2πk dividido por n mais o seno de θ mais
2πk dividido por n. Um comentário é o seguinte: se o k é igual a zero, o ômega é chamado de ômega zero, que é a chamada raiz principal desse número complexo. Digamos, é a raiz mais óbvia que a gente teria. Tá certo? É aquela em que você faz o k igual a zero, então o argumento é simplesmente θ dividido por n. Tá certo? Vamos fazer um exemplo que é ilustrativo não só do cálculo das raízes, mas principalmente o porquê esse limite vai existir. Vejam só. Calcule a seguinte potência. Z igual a menos 1 mais I elevado a 1/3, que obviamente é uma raiz. Isso aqui é a raiz cúbica de menos 1 mais I. Então, a potência que eu estou pedindo para ser calculada, na verdade, é uma raiz cúbica. Ok? Conforme eu disse, o melhor tratamento para as potências se dá quando você escreve um número complexo na forma polar. Então, aqui eu tenho um número complexo Z0, que vale menos 1 mais I. Eu posso escrevê-lo na forma polar como tendo um certo módulo ρ, vou chamar isso aqui de ρ0, vezes cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Vou chamar de θ0 para colocar tudo em relação a esse número complexo original. O ρ0, que é o módulo de menos 1 mais I, é a raiz de menos 1 ao quadrado, que é a parte real, mais 1 ao quadrado, que é a parte imaginária. Tomem cuidado, não coloquem o I no cálculo do módulo. É só o coeficiente real e o coeficiente imaginário. O coeficiente do I aqui é 1, uma unidade. Se você coloca o I ao quadrado vai dar menos 1, aí aqui dá menos 1 ao quadrado, que é 0, que é 1, que é 1, 1 menos 1 vai dar 0, você vai ter um número complexo de módulo 0. Tá certo? Então, não coloque o I no cálculo do módulo. Para ter a distância do número complexo até a origem, é só a parte real e a parte imaginária que você precisa. Isso aqui vai dar 1 mais 1, que vai dar raiz de 2. Certo? Vamos construir geometricamente esse número complexo. Esse número complexo, ele tem uma parte real que aponta para o eixo x negativo. Você tem, então, menos uma unidade aqui no eixo x negativo. E uma unidade no eixo x positivo. Então, digamos que aqui eu tenha menos uma unidade. Digamos que aqui eu tenha uma unidade. Só que aqui é a parte imaginária do seu número complexo. Aqui é a parte real do seu número complexo. Então, o módulo desse número complexo é a distância desse camarada, que é o Z0, ele seria marcado nesse ponto, até a origem do plano complexo. Tá aqui. Isso aqui me dá esse módulo ρ0 que eu encontrei agora há pouco, que vale raiz de 2 unidades. Se você fizer o cálculo do ângulo que esse cara faz com o eixo x, com o eixo real, o argumento dele vai ser esse aqui, vai ser igual a θ. Você vai calcular esse θ indiretamente, aliás, é θ0, né? Aqui nesse triângulo retângulo, o cateto oposto vale 1 unidade, o adjacente vale 1 unidade. Se você calcular a tangente desse ângulo alfa aqui, tangente de alfa vai dar menos 1. Isso aqui vai dar π sobre 4. O alfa, então, vai ser π sobre 4 radianos. Como aqui eu tenho 180, isso vai implicar que o θ0 é o suplemento de π sobre 4.
vai dar 3π sobre 4 radianos. Isso aqui é 135 graus. Certo? Então, o seu número complexo original, o Z0, tem um módulo que vale raiz de 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4 mais I vezes o seno de 3π dividido por 4. E esse aqui é o nosso problema, então. Deixa eu só colocar um delimitador melhor aqui. Um colchete aqui, um colchete aqui. Só que eu quero a raiz cúbica de Z0. Eu quero Z0 elevado a 1/3. Ou ainda, raiz de 2 raiz de 2 que multiplica cosseno de 3π sobre 4 mais I vezes o seno de 3π sobre 4 elevado a 1/3. Ora, isso aqui vai dar a raiz cúbica desse módulo aqui. Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Raiz de 2 elevado a 1/3. Nenhum assombro nisso. Você fez a potência do módulo. Só que na parte angular, você tem que tomar cuidado. Porque aqui você tem que levar em conta o seguinte. Isso aqui dá o cosseno do argumento original, que é 3π sobre 4, mais 2 vezes π vezes k, dividido pela potência em que você, pela potência da sua raiz, que é uma potência 3. Ou seja, você dividiu o ângulo por 1/3. Dividiu o ângulo por 3, que é o espírito da potenciação complexa. Não basta apenas dividir 3π sobre 4 por 3. Não esqueça do fator 2πk, que ainda vai ficar mais claro ainda para a gente o porquê que ele vai acontecer e porquê que ele é limitado. Mais I vezes o seno de 3π sobre 4 mais 2π vezes k ao cubo. Aliás, dividido por 3, perdão. Essas seriam as raízes do seu número complexo. Mas como é que você vai fixar o k? O k é um número inteiro. Natural, melhor dizendo. Em qual faixa ele vai estar? Ele está na faixa compreendida entre 0 e 3 menos 1 unidades. É uma unidade a menos do que o índice da raiz. Ele está na faixa entre 0 e 2 unidades. Então, o K pode valer 0, 1 e 2. Então, primeiramente, vamos calcular para K igual a 0. K igual a 0 vai nos dar uma raiz Z0, uma primeira raiz, tá certo? Que eu vou chamar de W0. Aqui o Z para um K arbitrário, vou fixar o valor do K, vou chamar isso para W agora, tá certo? Isso aqui vai dar 2 elevado a 1/6, que raiz de 2 é 2 elevado a meio, né? Elevado a 1/3 vai dar 2 elevado a 1/6. Aí a gente vai ficar com cosseno de 2π vezes 0, que vaza. E aí vem 3π sobre 4 dividido por 3. Dá 3π sobre 12. Isso aqui, então, é 3π dividido por 12. Conservei 3π sobre 4, multipliquei pelo inverso, que é
1 sobre 3. Tá certo? Então, 3π sobre 12. Mais I vezes o seno de 2π vezes 0 vaza. E aqui eu vou ter 3π sobre 4 sobre 3, que é 3π sobre 12. Vamos refinar isso aqui um pouquinho mais. 3 pode ser simplificado por 12, isso aqui vai dar 4. 3 por 12, aqui dá 1, aqui dá 4. Então, dá o cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4. Então, o seu primeiro número complexo, ele dá, a sua primeira raiz deu 2 elevado a 1 sexto vezes cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Mais I vezes seno de π sobre 4, novamente, raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a sua primeira raiz. Em outras palavras, se você pegar esse número complexo e elevá-lo ao cubo, você vai resgatar o número z original, aquele que eu dei no começo do problema. Você vai resgatar isso aqui. Tá certo? Menos 1 mais I. Isso aqui, então, é a sua primeira raiz. Vamos passar agora para K igual a 1. Então, a gente vai ter um ômega 1, que vai ser 2 elevado a 1 sexto, vezes o cosseno de 3π sobre 4, mais 2π vezes 1, que agora o K vale 1, tudo isso dividido por 3. Mais I vezes o seno de 3π sobre 4, mais 2π vezes 1, tudo isso dividido por 3. Então, seu número complexo, ômega 1, ele dá 2 elevado a 1 sexto vezes cosseno de 3π sobre 4 mais 2π. Isso aqui vai me dar 4, 8 com 3, 11. 11π, e aí depois já fazendo a divisão de frações, 11π dividido por 12. Tá certo? Mais I vezes o seno de, tirando o mínimo aqui no numerador, né? 4 dividido por 1 dá 4 vezes 2, 8, com 3, 11. 11π. Depois faz a divisão de frações, você vai ter um 12 no denominador. 11π dividido por 12. Essa aqui é a sua segunda raiz. Então, eu garanto para vocês, se vocês pegarem esse número complexo, calcular esse cosseno, esse seno, você multiplicar por 2 elevado a 1 sexto e elevar ao cubo, você vai resgatar aquele número complexo original. Menos 1 mais I. Vamos agora fazer para o ômega 2. Ômega 2 vai ser 2 elevado a 1 sexto, que multiplica o cosseno de 3π sobre 4 mais 2π vezes 2. Tudo isso dividido por 3. Mais I vezes o seno de 3π sobre 4 mais 2π vezes 2 dividido por 3. Fechou o colchete. Só para delimitar o resultado, finalizar o resultado, 2 elevado a 1 sexto vezes. Isso aqui vai me dar o cosseno de 2 vezes 2, 4. Tirando o mínimo múltiplo comum vai dar 16, com 3
19π. 19π sobre 12. Mais I vezes o seno, e aí aqui vai dar o mesmo resultado, de 19π dividido por 12. Antes que eu prossiga, porque eu acho que agora vem o ponto mais importante. Mas antes que eu prossiga, na construção dessas três raízes, vocês tiveram alguma dúvida? Deu para entender como é o procedimento para se construir as raízes? Tranquilo. Calcula o módulo. Lembra muito a potenciação. Calcula o módulo do número complexo, eleva a potência da raiz, que é 1 sobre n, e aí você calcula os cossenos e os senos, levando-se em conta essa diferença por 2π radianos. Então, até esse ponto, tudo bem? Tudo. Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, a partir de agora, eu queira fazer o cálculo para o K igual a 3. Eu sei, eu já disse, mas eu não expliquei ainda por quê, que existe um limite para o K. Ele é limitado entre 0 e a ordem da raiz menos 1 unidade. Só que eu apenas disse isso e eu não dei uma justificativa boa para isso até agora. Chegou o momento. Vamos ver o que vai acontecer, então, para K igual a 3. Porque, em princípio, eu deveria parar. Vamos tentar fazer o cálculo para K igual a 3. Eu vou ter ômega 3 igual a 2 elevado a 1 sexto, muda nada, que multiplica o cosseno de 3π sobre 4 mais 2π vezes 3 dividido por 3 mais I vezes o seno de 3π sobre 4 mais 2π vezes 3, tudo isso dividido por 3. Agora as cortinas do espetáculo vão se abrir. Agora a gente vai entender o porquê que eu não preciso calcular uma raiz a partir do momento em que o K iguala a ordem da raiz. O ômega 3, ele vai ser igual a 2 elevado a 1 sexto vezes cosseno de quanto? 3π por 4 dividido por 3. Eu já fiz essa conta já. Isso aqui vai dar 3π por 4 dividido por 3. Isso aqui dá 3π sobre 12. Que eu, inclusive, sei que vai dar π sobre 4. Aí agora vem 2π vezes 3 dividido por 3. 2π vezes 3 dividido por 3. Esse 3 racha fora com esse 3. Mais I vezes o seno de π sobre 4. Vai dar o mesmo resultado, né? Ou melhor, o resultado original seria 3π dividido por 12, né? Mas após a simplificação vai dar o mesmo π sobre 4. Mais 2π vezes 3 dividido por 3. O 3 racha fora com o 3. Você vai ter, então, 2 elevado a 1 sexto vezes cosseno de π sobre 4 mais 2π radianos. Mais I vezes o seno de π sobre 4 mais 2π radianos. Ô, gente, mas o que acontece com um ângulo
ou melhor, com o cosseno de um ângulo, quando você muda o ângulo por 2π radianos? Não altera o valor. Você volta no cosseno do ângulo original. Então, o cosseno de um ângulo mais 2π é o cosseno daquele ângulo. O mesmo vale para o seno. Em outras palavras, na hora que você faz o K igual à ordem da raiz, você volta na raiz original. Você volta no ômega zero. É por isso que existe o limite. Não é que você está proibido de calcular as raízes do seu número complexo para um K igual à ordem da raiz ou superior. Você pode, mas é irrelevante, porque você vai recuperar as mesmas raízes que você calculou. Você repete as raízes. É por isso que se impõe esse limite. É para você saber a hora que você tem que parar, porque a partir daí vai ficar tudo igual de novo. Essa é a diferença. Tá certo? Se você não tomar cuidado, você vai somar π sobre 4 com 2π e vai achar que você está obtendo um ângulo diferente. Não, não está. Da mesma forma, o π sobre 4 com 2π aqui no seno vai dar o mesmo resultado. E assim por diante. Geometricamente, isso tem uma interpretação extremamente interessante. A gente consegue mostrar que as raízes de um número complexo, de ordem n, elas formam no plano complexo um polígono regular de n lados. Então, a raiz quarta vai formar um polígono regular, ou seja, um quadrado, né, com os quatro lados iguais. A raiz cúbica vai formar um triângulo. A raiz quinta vai formar um pentágono, e assim por diante. Então, essa, em essência, é a razão pela qual o limite acaba sendo imposto. Agora, vamos entender isso do ponto de vista geométrico. Geometricamente, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. O seu número complexo. O seu número complexo ômega zero, ele era 2 elevado a 1 sobre 6 vezes o cosseno de π sobre 4 mais I vezes o seno de π sobre 4. Então, isso aqui é o seguinte. Que vai me dar a parte real da raiz, RE de ômega. Aqui você vai ter a parte imaginária da raiz, imaginária de ômega. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai me dar isso aqui. Ó. Digamos que aqui eu tenha raiz de 2 sobre 4 vezes 2 elevado a 1 sexto vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui me dá 2 elevado a 1 sexto vezes... Uma bosta. 2 elevado a 1 sexto vezes raiz de 2 sobre 2. Parte imaginária, você vai ter a mesma coisa. Então, aqui você também vai ter 2 elevado a 1 sexto vezes raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a sua primeira raiz. Ela é um número complexo que aponta para cá. Certo? E isso aqui tem um tamanho que vale 2 elevado a 1 sexto. Aí você vai pegar o cosseno, a segunda raiz, ela também vale 2 elevado a 1 sexto, ela tem o mesmo módulo. Só que aí você vai ter o seguinte, ela vai dar
o cosseno de π sobre 4 mais 2π dividido por 3. Por que isso? Eu até não tinha representado a conta dessa maneira. Mas no final das contas é isso que dá, né? Eu mostrei que isso aqui deu 11π sobre 12. Não é mentira, não. Mas dá para você representar isso de uma outra maneira para você entender melhor geometricamente como é que você vai representar esse número no plano complexo. Porque o 3π sobre 4 dividido por 3, ele te retorna 3π dividido por 12. Aí depois você tem que fazer 2π dividido por 3. 3π por 12 é π sobre 4, tá certo? Então isso aqui dá cosseno de π sobre 4 mais 2π dividido por 3. Se a gente tirar o mínimo, né, o mínimo entre 4 e 3 dá 12, 12 por 4 dá 3, 3π, 12 por 3 dá 4, 4 por 2 vezes 2, 8, 8 com 3, 11, 11π por 12. Dá o mesmo resultado. Ok? Mais I vezes o seno de π sobre 4 mais 2π sobre 3. Ora, o que significa isso? A sua primeira raiz, ela faz um ângulo com o eixo real de π sobre 4 radianos. Então, isso aqui vale π sobre 4. Agora, a próxima vai ser π sobre 4 mais 120 graus, que é 2π dividido por 3. Lembrando que π sobre 3 é 60, 60 vezes 2, 120 graus. Então, é como se, a partir de π sobre 4, eu ando mais 2π sobre 3 radianos, para poder marcar onde a minha segunda raiz vai se encontrar. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Só um minutinho, por favor. Espera aí. Então, vejam só. Aqui eu tenho o meu ângulo. A partir desse ângulo aqui que está dando, sei lá. Aqui está dando quase 30 graus, né? A bem da verdade. Mas, na verdade, deveria representar 45. Obviamente, está fora de escala, né? A partir daqui, eu deveria andar 120 graus. Então, desse ponto aqui para cá, aqui deve estar dando 35, mais ou menos. Eu vou andar até perto de 155 graus, alguma coisa assim. Pelo menos para ficar dentro da escala. Então, mais ou menos aqui, ó. 155, 156. Nesse ponto aqui, ou ao longo dessa linha, eu vou marcar um outro vetor, um outro número complexo, de módulo 2 elevado a 1 sexto. Até esse ponto aqui. Mais ou menos aqui, assim, nessa direção. E esse aqui é meu segundo número complexo, é a minha segunda raiz. Daqui para cá, então, eu tenho 2π sobre 3 radianos. Agora eu vou marcar o segundo número complexo. O ômega 2 ele vai dar 2 elevado a 1 sexto. Aí isso aqui vai dar cosseno de π sobre 4, mais, antes dava 2π vezes 1, agora vai dar 2π vezes 2, dividido por 3. Então, cosseno de π sobre 4 mais 4 vezes π dividido por 3. Π sobre 3 é 60, multiplicado por 4, 60 vezes 4, 240 graus. Mais
I vezes o seno de π sobre 4 mais 4π dividido por 3. Eu não vou pegar o transferidor de novo, não, para a gente ser um pouquinho mais ágil, mas é só para a gente ter uma ideia no final das contas. Eu vou andar π sobre 4 mais 240 graus. Então, aqui 45 com 240, 288. Dá um pouquinho mais que 270 graus. Digamos que vai dar aqui, mais ou menos. Algo assim. E para cá eu teria a minha terceira raiz. Então, aqui eu vou ter a raiz o ômega zero. Aqui eu vou ter o ômega 1. Aqui eu vou ter o ômega 2. Esses três pontos aqui são vértices de um triângulo regular. É a propriedade geral das raízes de um número complexo. As raízes sempre vão ocupar os vértices de um polígono regular de n lados, onde n é o índice da raiz. Então, se é uma raiz de ordem 10, você vai fazer um decágono. Vai construir com as 10 raízes os vértices de um decágono. Tá certo? E assim por diante. Isso é verdade para a raiz de qualquer número complexo. O que vai acontecer do ponto de vista geométrico se eu faço o k igual a 3? Essa raiz aqui foi construída para k igual a 0. Essa aqui foi construída para k igual a 1. Essa aqui foi construída para o k igual a 2. Para k igual a 3, eu vou voltar para exatamente em cima dessa raiz aqui. Por isso que o limite é colocado. Porque a operação passa a ser redundante. Ela se repete. Por isso que não é necessário você calcular a raiz com um k além de k menos 1. Além de n menos 1. Tudo bem? Sim. Os demais, tudo jóia? Podemos seguir? Tudo bem. Certinho? Sim. Vamos fazer mais um exemplo, ainda relacionado com o cálculo das raízes, que é esse aqui. Calcule as raízes de ordem 4 de Z0 igual a menos 2, raiz de 3, menos 2i. Então, eu quero calcular isso aqui. Eu quero um número complexo ômega, que é igual a menos 2 raiz de 3, como parte real, menos 2i elevado a 1/4. Essa é a raiz que eu desejo no final das contas. Procedimento. O mesmo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o número complexo original na forma polar, descobrir o módulo e descobrir o argumento desse número complexo. Depois é a construção de cada uma das raízes. Nesse caso, se nós temos uma raiz de ordem quarta, eu vou ter 4 raízes. Então, são 4 os números complexos que eu elevo à quarta e resgato esse número complexo original, o menos 2 raiz de 3 menos 2i. E aquele k que faz a varredura na parte angular, ele vai valer de 0 até 3 unidades, para eu poder fechar em 4 raízes. Então, vamos lá. Módulo de Z0 vai ser ρ igual a Z0 igual a raiz quadrada de menos 2 raiz de 3 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado. Insisto, não coloquem o i no cálculo do módulo. O i é apenas para distinguir parte real de parte imaginária, ok? Raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Então, aqui vai dar 12. Aqui vai dar 4. Então, isso aqui vai dar 16, isso aqui vai me dar 4 unidades. Ok?
argumento de Z0, ou seja, o ângulo que o Z0 faz com o meu eixo real. Seu número complexo é esse aqui, ó. Tanto a parte real quanto a parte imaginária são negativas. Na parte real, você tem... Um minutinho só, parece que alguém me chamou no chat. Só um instante, por favor. Ou alguém tocou no chat, algo assim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, pra mim tá normal. Eberson, aparentemente só para você, viu, cara? Então, a parte real vale menos 2 raiz de 3. Vai estar localizada, então, no eixo x negativo, digamos que ela esteja aqui. E a parte imaginária, digamos que esteja aqui, menos 2 unidades. Então, o seu número complexo original é esse aqui. Ele é esse ponto no plano complexo. E ele tem um módulo que é dado por essa distância Z0, ou ρ, como eu chamei, né? Que vale 4 unidades. O ângulo que esse número complexo faz com o eixo real, que é o que define o argumento do número complexo, é esse aqui. Você vem do eixo para o número complexo. Então, o argumento dele é esse ângulo aqui. Não está dentro de um triângulo retângulo. A gente vai ter que obter isso de maneira indireta. Tá certo? Mas é tranquilo de se obter esse ângulo. Digamos que eu queira calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui vai guardar uma relação com esse daqui de cima, né? Aqui eu tenho 90... Deixa eu ver. Não. Aqui vai ser beta também. Beta mais alfa dá 90, 180, ok. Vamos calcular o alfa ou o beta, então. Aí já vai sair. Vamos tentar começar com o alfa. Aliás, tem que ser o beta, né? Tem jeito, não. Porque se você determinar... Mas dá, porque do alfa com aqui eu vou tirar o beta, dá também, tranquilo. Então, olha só. Vamos tentar determinar o alfa. Se eu for calcular cosseno de alfa, isso é cateta adjacente a alfa, que é menos 2, dividido pelo cateto oposto, pela hipotenusa, melhor dizendo, que é 4. Certo? A minha hipotenusa mede 4 unidades. Isso aqui dá menos meio. O seno de alfa vai dar menos 2 raiz de 3, pela hipotenusa, que é 4. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá menos raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo tem alguma conexão com 60 graus, seguramente, né? Na verdade, dá para dizer que em módulo o alfa ele vai ser 60 graus, com toda certeza, tá certo? O beta, então, deve ser 30 graus e aqui 180. Então, o argumento, já que o alfa vai dar 60 graus, isso implica que o beta vai dar 30 graus, 30 somado com 180, né? Que é esse arco de curva aqui, 30 com 180 vai me dar 210 graus. Então, o θ, ele vale 210 graus. Para quem preferir trabalhar em radiano, né, isso aqui vale π mais π sobre 6. Ou seja, 180 mais 30 graus, que dá 7π dividido por 6 radianos. Então, o seu número complexo Z0, que é igual a menos 2 raiz de 3 menos 2i, ele pode ser escrito na forma polar, me dando ρ vezes
cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. O ρ vale 4, é o módulo desse número complexo. O argumento vale 7π sobre 6 radianos ou 210 graus. Isso aqui vai me dar cosseno de 7π sobre 6 radianos mais I vezes o seno de 7π sobre 6 radianos. Esse é o número complexo original na forma polar. Agora, vamos lá. Agora a gente vai obter as raízes quartas de M, de Z, melhor dizendo. Vou chamar isso aqui de ômega. O ômega, então, vai ser igual a Z elevado a 1/4. Menos 2, raiz de 3, menos 2i, elevado a 1/4. Foge da forma algébrica do número complexo. Vai para a forma polar. Então, você vai pegar menos 2 raiz de 3 menos 2i e escrever dessa maneira aqui. Isso aqui vai te dar 4 vezes o cosseno de 7π sobre 6 mais I vezes o seno de 7π sobre 6, tudo isso elevado a 1/4. Quem é o seu ômega? Aí agora vem a maldade do negócio. É lembrar que você não tira um valor só. Você vai ter que tirar 4. Então, você vai ter 4 elevado a 1/4, é o módulo elevado a 1/4, que multiplica cosseno de 7π sobre 6 dividido por 4, mais 2kπ dividido por 4. Mais I vezes o seno de 7π dividido por 6, mais 2πk. Tudo isso dividido por 4. Quem é o K? É um número natural limitado na faixa entre 0 e 3. Que é a ordem da raiz menos 1 unidade. K igual a 0, raiz principal do seu número complexo. Você vai calcular o ômega 0. Isso vai te dar 4 elevado a 1/4 vezes o cosseno de 2π vezes 0 dá 0, você manda embora. Aí vai dar 7π sobre 6 dividido por 4. Vai dar 7π sobre 24. Mais I vezes o seno de 7π dividido por 24, porque, novamente, o 2kπ vai dar 0. K igual a 1. Você vai calcular a raiz ômega 1. Não muda nada no módulo. 4 elevado a 1/4. Vezes o cosseno de 7π sobre 6, mais 2π vezes 1, tudo isso dividido por 4. Mais I vezes o seno de 7π sobre 6, mais 2π vezes 1, dividido por 4. O que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar ômega 1 igual 4 elevado a 1/4, que multiplica o cosseno de 7π sobre 24, exatamente como antes. Aí aqui eu tenho que tirar o mínimo entre 6 e 1, que é 12. E aí eu tenho que fazer
12π dividido por 4. Aliás, não. 2π dividido por 4 diretamente. Então, é 7π dividido por 6 dividido por 4, mais 2π dividido por 4, que é π sobre 2. Π sobre 2. Mais I vezes o seno de 7π sobre 24, mais π sobre 2. A mesma operação de antes. É a segunda raiz que você vai ter. Então, ela é deslocada da primeira raiz de 90 graus. Então, você vai desenhar seu número complexo num ângulo de 7π sobre 24 radianos, vai andar 90 graus e aí você vai desenhar a próxima raiz. Vão para K igual a 2. K igual a 2, você vai ter ômega 2 igual 4 elevado a 1/4 vezes o cosseno de quanto? Faz a mesma operação para ser mais óbvio. 7π dividido por 24, que é a primeira parcela, mais, agora o K vale 2. 2π vezes 2 dá 4π dividido por 4, vai dar π radianos. Mais I vezes o seno de 7π sobre 24 mais π radianos. Por fim, K igual a 3. E você vai parar com o K valendo 3. Você vai calcular a tua terceira raiz, ômega 3. 4 elevado a 1/4. Cosseno de quê? 7π sobre 24. Mais. Agora você vai ter 2π vezes K com o K valendo 3, que é 6π. Dividido por 4. 6 por 4 é 3 meios. É 3π dividido por 2. Você consegue perceber que cada raiz vai se deslocando em relação à outra do mesmo ângulo. Então, a primeira se deslocou da principal de 90 graus. A segunda se deslocou da primeira de mais 90 graus. Era 0, π sobre 2, agora é π. Agora, você vai ter, para 3, mais 90 graus em relação à segunda. É exatamente por isso que você vai desenhando os pontinhos que representam cada raiz, e com isso você constrói um polígono regular. É porque os ângulos entre as raízes são iguais entre si. As raízes elas ficam igualmente espaçadas no plano complexo. Então, aqui você vai ter, finalmente, I vezes o seno de 7π dividido por 24 mais 3π sobre 2 radianos. Essa aqui, então, é a nossa última raiz. Se eu calcular para K igual a 4, eu vou ter 2π vezes 4 dividido por 4. Que vai dar 2π. Eu recupero a raiz ômega 0, eu volto na raiz original. Ok? Eu vou deixar, então, com uma pequena tarefinha para vocês, nesse exemplo, construir essas raízes geometricamente. Então, construa as 4 raízes no plano complexo e confirme que elas serão os vértices de um polígono regular de 4 lados. Ou seja, elas vão formar um quadrado. Ok? Eu não vou lembrar de cabeça, não tenho ideia, sem fazer conta de quanto é o 7π dividido por 24. Mas se π é 180 graus, dá para ter uma boa estimativa, né? Multiplique 7 por 180 e divida por 24. Isso vai te dar o ângulo do primeiro número complexo. Depois você desloca 90 graus para tirar a segunda. Depois desloca mais 90 graus, sempre em relação à raiz anterior. Depois desloca mais 90 graus. Isso aí vai te dar o conjunto das 4 raízes. Tudo bem?
Tudo bem. Fica também um outro exemplo, um exercício para vocês para a próxima aula, que é esse aqui. Esse não tem exatamente relação com radiciação de números complexos, não. Mas é para vocês tentarem mostrar a seguinte identidade. Mostrar que o cosseno de 5 vezes θ é igual a 16 cosseno à quinta de θ menos 20 cosseno ao cubo de θ mais 5 vezes o cosseno de θ. Tudo isso utilizando álgebra de números complexos. Fazer isso na unha, vou mentir para vocês não, chato pra caramba. Mas utilizando a álgebra de números complexos é bem tranquilo de se fazer. Bem tranquilo mesmo, tá certo? Acho que tem um outro aqui que eu queria. Não, mas eu acho que não. Acho que por hora, para a aula de hoje, eu acho que era isso mesmo que eu pretendia fazer. Beleza? Vou deixar mais um aqui. Esse aqui bem mongoloide. Encontrar uma raiz quadrada. Encontrar as raízes quadradas. Aliás, vamos colocar raiz quadrada e quíntupla. De z igual a menos 15 menos 8i. Tá certo? Eu acho que dá um bom fechamento para a nossa aula de hoje. Ah, mais uma. Provar os seguintes resultados. Era esse o que eu queria complementar para esse problema aqui. Provar que seno ao cubo de θ é igual a 3/4 do seno de θ menos 1/4 do seno de 3θ. Isso aqui, gente, esses truques com potências de números complexos, com potências de senos e cossenos, isso aqui para resolver integrais de potências de seno e cosseno ajuda demais. Como eu disse, fazer isso na mão não é muito fácil, não, mas fazer usando a álgebra de números complexos é muito tranquilo de fazer. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso aí, tá joia? E, por fim, mostrar que cosseno à quarta de θ é igual a 1/8 do cosseno de 4θ mais meio do cosseno de 2θ, acho que mais 3/8, se não me engano. Mais 3/8. Beleza? Fica, então, construir a geometria das raízes desse último problema e esses 3 exemplinhos aí, esses 3 exercícios para a nossa próxima aula. Ok? Da minha parte, eu encerro por aqui a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém quer comentar alguma coisa? A priori, para mim, não, essa. Tá. Eu também não. Então tá bom. Boa noite para vocês, então, gente. Até segunda-feira, então, na nossa aula. Vocês já devem ter visto, já tem uma lista de problemas de alguns livros marcada lá no portal didático para essa primeira parte da matéria, tá bom? Tentar deixar, não deixar a coisa acumulada, ter toda semana colocar pelo menos uma atividade para vocês. Beleza, Edson. Boa noite. Até mais. Beleza. Obrigadão. Boa noite. Até mais, viu? Até. Boa noite. Boa noite, Edson. Falou, até mais. Falou, Lucão. Até mais.